Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso primeiro encontro da disciplina de Fundamentos da Administração. Nós já estivemos juntos na disciplina de Cultura e Clima Organizacional, como já havia adiantado. E uma pergunta que me fazem constantemente é: por que eu vou aprender administração se eu não quero ser administrador? E eu sempre respondo da mesma forma. Nós todos somos gestores das nossas vidas, somos gestores das nossas relações e fazemos isso desde pequenininhos. Em relação aos nossos pais, em relação aos nossos colegas, nós tomamos decisão, nós temos que planejar as nossas férias, nós temos que planejar a nossa vida, nós temos vocês, quando decidiram fazer esse curso, vocês fizeram planejamento, vocês atuaram como gestores. Então, nós todos somos um pouco administradores das nossas vidas e temos que lidar com as mudanças que o meio ambiente, o ambiente que nos cerca, geram em cima da gente. Então a gente tem que se manter atualizado. Então, não se iludam, vocês também são gestores, apesar de não ter o diploma. Essa disciplina, como eu havia adiantado, ela é uma disciplina que vai trazer algumas teorias da administração, mas antes de entrar nelas, eu gostaria de mostrar a vocês da importância de a gente cuidar da imagem da gente. Quando a gente é um bom gestor, quando a gente é bem visto, as pessoas guardam uma boa memória da gente. E aqui nós brasileiros, lamentavelmente, temos o maldito do jeitinho e fazemos coisas que a gente até acha engraçado, mas isso repercute mal para chuchu lá fora. Olha só o exemplo. O Neymar, naquela Copa do Mundo, em que ele rolou, ele falseou uma falta, e ficou rolando e disse que havia sofrido uma falta grave. E foi possível ver através das câmeras que a falta nunca existiu, que ele simulou. Os bombeiros de Dublin, na Irlanda, usaram as imagens para fazer uma divulgação de como evitar se queimar com fogos de artifício no Halloween. Eles lançam fogos nos outros às vezes, fazem uma guerra de fogos, e esse fogo acaba pegando na roupa, então deite e role, faça como Neymar. Eles usaram essas fotos aqui. Isso foi uma reportagem que saiu no estado de São Paulo, repercutindo a divulgação que os bombeiros da Irlanda fizeram. É muito triste essa imagem que a gente tem lá fora de enrolão. Aqui, a casa da esquerda, que é uma pirambeira, é inacreditável que se possa acreditar que alguém faça uma obra dessa e mais ainda que alguém more dessa forma, né? Ou então o cidadão ou a cidadã que usou o poste de luz da rua para construir a sua casa como se fosse uma pilastra da casa, né? É o poste gate, não dá. Outra é esse cidadão aqui no Paraná, em 2024, flagrado com uma cadeira de praia no lugar da cadeira do carro, porque o carro estava bastante enferrujado, não tinha mais como ter banco. E aí, agora imagina esse sujeito freando forte, a cadeira fechando, o acidente que esse sujeito não pode causar e vidas que ele pode tirar, né? Esse outro aqui aconteceu no Carnaval de 2024. No Recife tem muito carnaval de rua, então, como não tem banheiro suficiente, as pessoas, para ganhar um dinheiro, vendem a R$ 2 o direito de você entrar dentro dessa barraquinha e fazer xixi na calçada. Você paga adiantado, faz xixi e vai embora. Eles vão mudando de ponta na calçada, vão circulando junto com o bloco, e toda vez que alguém quer fazer xixi, entra na barraquinha e faz xixi. Não dá, né, pessoal? Nós somos o país do jeitinho. E é exatamente para evitar esses jeitinhos que a gente precisa entender um pouquinho de administração. Primeiro, a origem da palavra. Administer, são as duas palavras que deram origem à palavra administrador. Ad, que significa direção ou para ou tendência, né? Direção para algum lugar ou tendência a algum lugar. E minister significa subordinação, porque inicialmente os administradores eram subordinados aos fundadores de uma empresa. Essa palavra minister é a mesma que dá origem à palavra ministro de igreja, porque ele é subordinado a Deus. Hoje já se entende que o administrador também pode ser um empreendedor, ele também pode ser dono do próprio negócio, ele não precisa ser subordinado a alguém. E basicamente ele tem algumas funções administrativas importantes e em todas elas tem embutido a função mais importante de um administrador, que é tomar decisão. É isso que a gente faz no dia a dia, e toda vez que a gente faz isso, a gente está fazendo a administração da nossa vida. Por que tomar decisões é importante? Por que planejar é importante? Porque o mundo está em constante transformação. E essas mudanças, que é a única coisa certa na vida além da morte, elas geram um impacto sobre a organização. Tem sempre alguma coisa começando e alguma coisa terminando que geram mudanças. E a gente tem que estar atento
para não se perder nessa jogada, né? Nos últimos 2 anos, nós tivemos a inteligência artificial, que impactou diretamente a sala de aula. A gente tem que tomar cuidado para que o aluno não esteja entregando uma atividade que foi feita por uma inteligência artificial e não por ele ou por ela, né? A gente tem que aprender a usar a inteligência artificial a nosso favor, estimulando a criatividade, mas nunca para fazer pela gente. Nós todos somos administradores, vocês são administradores de si próprios, nós administramos o nosso dia a dia, nós administramos as nossas relações. Todos os recursos que precisamos administrar, inclusive os financeiros, o nosso dia a dia, o nosso orçamento, o nosso salário, nos torna administradores. Para alguns, na verdade para muitos autores, a tomada de decisão, que está dentro das atividades de planejamento, organização, direção e controle, são a função primordial desse gestor. A gente tem muita informação para ser processada e ainda por cima tem que se relacionar com pessoas, o que não é fácil. É preciso aprendizado, porque lidar com gente não é fácil. São 5 dedos de uma mão não são iguais. Imagina pessoas que vêm de culturas diferentes, valores diferentes, educações diferentes, com famílias diferentes, dentro de uma mesma organização. Não é trivial, tá, pessoal? Competências duráveis de um administrador. Conhecimento, habilidades e atitudes. Esse é o conjunto que forma uma competência. Você pode saber, que é o conhecimento, pode até saber fazer, que é a habilidade, mas se você não quiser, isso não vai acontecer. Então não adianta ser doutor em administração e saber até como administrar uma empresa se me derem, mas se no dia a dia eu não compartilho os meus conhecimentos com os demais que estão na minha volta. Atitude é a característica mais cobiçada pelas empresas hoje em dia. Eu sempre posso ensinar inglês, eu posso ensinar Excel, eu posso ensinar sistema para algum funcionário, mas a atitude traz de casa. Então é algo a ser muito valorizado. Quando vocês têm profissionais ao redor de vocês que têm atitude, que têm empatia, que têm proatividade, isso não tem preço, tá? Alguns elementos centrais dentro do conceito de administração, nós lidamos com alguns recursos importantes, que são os materiais, os financeiros, os informacionais, que hoje em dia é cada vez mais, e os recursos humanos. E a gente tenta utilizar isso da maneira mais eficiente e eficaz possível para alcançar as nossas metas. Para lembrar a todos, objetivo e meta não são sinônimos. Objetivo é algo que eu desejo alcançar, meta é algo que eu desejo alcançar com prazo e quantidade. As pessoas precisam de metas para saber para onde elas têm que ir, tá? Não posso simplesmente dizer faça. Tem que dizer faz, por quê e como, e é aqui que a gente quer chegar. Como a gente falou sobre eficiência e eficácia, vocês como gestores é importante que tenham entendimento do que são esses conceitos. Eficiência se refere ao meio e eficácia se refere ao resultado. Então vamos lá. Se vocês forem de Porto Alegre para Osório, vocês têm que tentar fazer com que esse carro tenha o mínimo de perda possível em termos de combustível, gaste só o necessário, que não haja desgaste dos freios, que não haja desgaste da própria máquina, né? Que os pneus cheguem em boas condições, então freadas bruscas nem pensar. E eficácia é chegar em Osório. Muito bem. Vamos supor que o normal é chegar em Osório, de Porto Alegre a Osório, em 1 hora e 20 minutos. São 94 quilômetros, se eu não me engano. E aí vocês resolvem fazer esse tempo em 1 hora. Ora, consegue? Consegue. A pista é 110. Agora vem a pergunta, será que andar a 110 não vai fazer com que a gente gaste muito mais combustível do que gastaria fazendo a 90, 100? Será que é seguro? Será que a gente tem tempo de frenagem diante do volume de tráfego que tem lá de andar a 110? E tem gente que anda mais do que 110. Quanto desgaste eu vou causar no meu carro se eu andar o tempo todo em velocidade alta? Quanta tensão eu vou ter em mim mesmo enquanto motorista se eu andar nisso? Então, eu posso ser eficiente sem ser eficaz e eu posso ser eficaz sem ser eficiente. Eu posso chegar em Osório sendo eficaz e gastar muito combustível não sendo eficiente. Eu posso gastar pouco combustível no meu caminho, em algum momento resolver mudar o meu destino por motivo qualquer. Eu resolvi parar no caminho e ir para Glorinha, por exemplo. Eu não estou sendo eficaz porque eu não cheguei no meu objetivo primordial ou primário, que seria ir para Osório.
No nosso caso, em termos de escola, seria ter uma turma de 30 alunos, ou 30 mesas e 30 cadeiras, e um professor, e eu ter, no início do ano, ocupados 30 mesas e 30 cadeiras. Isso significa que o meu recurso físico, o meu recurso humano, o professor, estão sendo usados na sua plenitude. Tá, e aí como é que eu estaria sendo eficaz nesse caso? Se ao final de um ano, todos os meus alunos tiverem sido aprovados e passarem para o ano seguinte, mas com qualidade de aprendizagem, não é simplesmente passar para o passar. A passar para o passar ninguém aprende nada, né? A gente passa com defeitos. Então, eu tenho que ser eficiente e eficaz sempre que possível. Aqui tem uma outra forma de vocês enxergarem eficiência e eficácia, mas eficiência enquanto aluno é não faltar às aulas, e eficácia é aprender e ser bem-sucedido, né? Porque o que a gente quer com a educação é permitir a mobilidade social dos nossos alunos, que eles permitam que suas famílias cresçam e vão para frente, com eles abrindo as portas da esperança e da mobilidade de toda uma família. As funções administrativas características dos administradores são, como eu já havia dito, planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, eu estabeleço objetivos e metas, eu examino quais são as alternativas, quais são os cenários e que recursos serão necessários para eu atingir aquelas metas, né? E para isso eu crio algumas estratégias que são os caminhos que eu vou fazer para atingir lá. Então, vamos supor que temos dentro do nosso planejamento fazer ofertas de disciplinas extras de reforço. Tá, e que recursos eu vou precisar para fazer esse reforço? Eu vou precisar de horário disponível de professor, eu vou precisar de sala, e aí eu tenho que planejar esses recursos, verificar se tem gente disponível, se tem sala disponível, divulgar para os alunos e para os pais dos alunos de que tem aquela possibilidade deles fazerem um reforço escolar no turno inverso. Na organização, eu vou determinar quem é responsável pelo quê. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então alguns dos meus funcionários vão ser alocados na função de responsáveis por aquela atividade. Isso não significa aumento de salário, significa que a pessoa está ganhando uma autonomia para resolver os problemas que vão acontecendo. E é importante que vocês coloquem na cabeça, nenhum projeto vai para frente se alguém não chamar de seu. Os demais, pode ter 3 ou 4 pessoas, mas alguém tem que ser a pessoa que vai estimular os demais a tocarem o projeto para frente. Na direção é que entra o papel do gestor. A gente precisa estar o tempo todo resolvendo conflito, a gente precisa estar o tempo todo estimulando as pessoas. Então, liderança, comunicação e motivação. Agora vem um detalhe, vocês não vão conseguir motivar ninguém. Vocês conseguem criar condições para que as pessoas busquem dentro de si a motivação. A motivação é interna. Lembre-se da disciplina de cultura e clima. A motivação é interna. Não tem como vocês motivarem. Ninguém começa a fazer dieta a não ser que se convença de que é importante fazer dieta. Ninguém começa a caminhar a não ser que se convença que é importante começar a caminhar. Enquanto gestores, nós vamos criar as condições para que essas pessoas busquem energia para vir trabalhar na segunda-feira. E o controle? Controle não é fiscalização, tá, pessoal? O controle é definimos um padrão do que a gente deseja, definimos uma época que a gente deseja que aquilo seja conseguido. Temos uma escola como perfil a ser alcançado. Vamos supor que a gente tenha visto algum projeto de alguma escola bem sucedida, e a gente queira aplicar aquele projeto e a gente estabeleceu que aquele projeto tem que estar funcionando nos próximos 8 meses. Então, à medida que o projeto vai acontecendo, a gente tem que verificar se a gente vai conseguir no final de 8 meses estar com ele funcionando. Se não tiver, o que houve? O que faltou? Faltou recurso? Precisa replanejar recurso? A atividade não foi bem divulgada? As pessoas não compreenderam bem por que ela precisa existir? Aí a gente faz as ações para que aquilo volte para o ritmo que a gente havia planejado lá no início. Ok? Então é um processo contínuo que não para nunca. Planeja, organiza, dirige e controla. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, por favor, não deixe de entrar em contato conosco. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.